e todos, muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma entrevista organizada pelo grupo de pesquisadores em inteligência artificial responsável na educação, o grupo Educa Mais Aí. Neste encontro, nós temos a participação das pesquisadoras Cláudia Helena Araújo, Lívia Carolina Vieira, Daniele Ferraro, Tatiana Gouveia e eu, Márcia Azevedo. E hoje nós temos a alegria e a honra de receber para um bate-papo o professor e pesquisador Leonardo da Cruz, que tem feito contribuições muito relevantes para o debate acadêmico sobre os impactos sociais das tecnologias digitais, seja por meio da sua atuação como professor na Universidade Federal do Pará, do Laboratório Amazônico de Estudo Sociotécnico, o LAIS, e também pelo trabalho que desenvolve no Observatório Educação Vigiada, onde, dentre outras atividades, analisa os impactos das tecnologias digitais na privacidade e na autonomia educacional. Um pouco sobre isso nós vamos conversar aqui hoje. Agradecemos, então, ao professor Leonardo por compartilhar o seu valoroso tempo e os conhecimentos conosco no dia de hoje. Reitero que nós estamos aqui muito honradas, com a oportunidade dessa conversa, que certamente enriquecerá as nossas reflexões sobre a inteligência artificial e educação no Brasil especificamente. Então, agora, eu passo a palavra ao professor Leonardo e já o agradeço em nome de todo o grupo por nos proporcionar esta enriquecedora oportunidade. É com você, Leonardo. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre importante a gente conversar, né, sobre as nossas pesquisas, nossas perspectivas de pesquisa, nossas ideias em relação à educação, porque principalmente esse tema, né, da atualização, do avanço das tecnologias digitais, de um modelo muito específico de tecnologias digitais sobre a educação. A gente tem que entender ela passa por esses momentos, né? A gente precisa discutir o que está acontecendo, porque a gente ainda tem muito problema que é geral, né, na discussão sobre tecnologia. A gente tende sempre a despolitizar as discussões tecnológicas ou pensar o desenvolvimento tecnológico como algo que é a parte do desenvolvimento social, ou que carrega o desenvolvimento social, e a gente não pensa como o desenvolvimento tecnológico está ligado a fluxos econômicos, sociais, políticos, que acabam informando aquilo que eles estão tratando, né? E aí a gente está sofrendo as consequências disso já, né? Na verdade. As tecnologias, elas trazem consigo uma certa visão de mundo, uma certa forma de atuar sobre o mundo, e ela é específica, porque ela diz respeito aos interesses de quem produz essa tecnologia. Quem investe nessa tecnologia, ou quem está lá programando essa tecnologia, e aí a forma como essa tecnologia é desenvolvida é muito centralizada, ela está muito presente, né, nos países centrais do capitalismo, principalmente nos Estados Unidos, e a gente acaba importando essa série de problemas que a gente tem que lidar. Eu acho, né, que essa ideia da tecnologia na educação ainda ela está dentro dessa esfera. Então, professor Leonardo, é muito bom ouvi-lo e pensando em tudo que você vem apresentando, a gente percebe que a plataformização ela tem intensificado a digitalização do ensino por meio da adoção de plataformas educacionais. Então, nós já temos no Brasil hoje muitas pesquisas, muitos estudos que estão se dedicando a debater essa temática e destacam, muitas vezes, questões como o uso de dados de professores e estudantes e a participação das grandes empresas de tecnologias no meio educacional. Então, para início de conversa, professor Leonardo, o que é plataformização da educação?
eu acho, a gente tem que entender a plataformização como um modelo de desenvolvimento das tecnologias digitais, né? Eu acho muito interessante você ter colocado na pergunta a relação da plataformização com a digitalização, porque a gente está passando por um processo social amplo de transformar as nossas relações sociais em relações mediadas por computador, por tecnologias digitais, né? Não só computadores, mas smartphones, sensores, etc. Que é o que a gente chama de processo de digitalização. As nossas relações sociais estão cada vez mais sendo realizadas a partir das tecnologias digitais. Então, nossas relações de trabalho, nossas relações familiares, nossas relações de compra, de consumo, nossas relações políticas, nossas relações de cidadania, nossas relações educacionais, todas elas estão agora sendo mediadas. E elas estão sendo, em grande parte, mediadas por um modelo específico de digitalização, que é o que a gente chama de plataformização. Por quê? A digitalização, essa migração das nossas relações para as tecnologias digitais, elas estão sendo realizadas a partir de empresas que centralizam certo serviço oferecido digitalmente e através, né, de um software ou de um aplicativo ou, né, de um serviço digital que acaba sendo controlado por um conjunto ou por uma empresa só. Então, você vê a gente tem, né, a plataformização da educação com os softwares educacionais centralizados em grandes plataformas. Você tem a plataformização das entregas, você tem a plataformização do transporte, a plataformização da limpeza geral, né, da logística, que é uma empresa que começa a centralizar serviços que eram realizados de forma mais pulverizada. Você pensa, não foi, por exemplo, a iFood que inventou a entrega. A entrega já era realizada na iFood. O que ela fez? Ela centralizou um serviço que era realizado de forma pulverizada, a partir da gestão de dados, né? A partir do algoritmo, né, dos dados coletados, de uma forma muito específica de transformar dados em serviço, consegue criar um mecanismo mais ou menos eficiente, mas que está baseado em um certo controle de mercado. Isso é uma coisa interessante para a gente entender da plataformização. Ela responde questões do mercado. Ela não responde questões diretamente da digitalização da sociedade. Essa questão da digitalização ela poderia ser feita por outros modelos de desenvolvimento tecnológico. Podia ser pulverizado, podia ser pequenos aplicativos trabalhando localmente, né, ou de alguma outra forma. A questão é, o que responde a resposta do mercado digital para esse processo de digitalização é a plataformização. É uma forma economicamente mais eficiente de lidar com a datificação da sociedade. A partir dos interesses de grandes empresas, porque se baseia no monopólio de uma infraestrutura, se baseia, né, na centralização dos serviços oferecidos, e no fortalecimento de grandes empresas em detrimento de uma diversificação do mercado. Então, por mais, né, que ela seja vendida como uma inovação, né, e na educação isso é muito real, porque é o que a gente mais ouve, a educação para o século XXI, a educação agora vai ser digital, mas, no fim, não é, dizendo na plataformização, não é algo que responde a questões educacionais, é algo que responde a questões do mercado, basicamente, né? E aí, então, a gente está nesse processo, né? Num processo maior de utilização das tecnologias digitais para mediar nossas relações e um processo de mercado para centralizar essa datificação dentro de fluxos que eles podem controlar e utilizar como controle de mercado. E diminuir concorrência, isso que eu digo, né, controle de mercado. Diminuir concorrência, criar monopólios de serviço, criar inevitabilidades do seu próprio serviço, para que ela consiga controlar o mercado, né, ter o controle do mercado. Ela, diga as empresas, né, que estão oferecendo esse serviço.
Então, na educação, né, ela é essa porta de entrada para certas empresas entrarem dentro dos processos educacionais, né? A gente vai discutir um pouco mais à frente qual é a validade disso, né? Porque a gente coloca processos tecnológicos em tudo sem pensar realmente se aquilo realmente se os problemas vão ser resolvidos com aquilo ou não, mas é um espaço que empresas privadas conseguem criar uma mercadoria, uma forma de valorização através da prestação dos serviços de educação, sejam eles públicos ou privados, né? Que eram relações não mediadas por computadores, né? Não mediadas por tecnologias digitais, e não passíveis de serem tratadas como mercadorias digitais. A partir do momento em que você coloca a necessidade da digitalização da sala de aula, a pandemia ajudou muito nisso, né? A pandemia que acelerou esse processo de a gente precisa digitalizar a sala de aula porque a gente não tinha mais sala de aula física para dar aula, né? A inserção desse processo é uma porta de entrada para que essas empresas, principalmente no caso que eu estou estudando, né, na educação pública superior, das maiores empresas do mercado, né, uma das empresas, conjunto de empresas mais valorativas do mundo, tenham acesso à possibilidade de gerar lucro através das tecnologias, através do serviço educacional, Né, conectando a sua fala, nós temos diversas iniciativas, enfim, como o Observatório Educação Vigiada e outros trabalhos acadêmicos no Brasil, fora do Brasil, a gente tem bastante coisa escrita na academia. Parece ainda que esse tema, que é importante e preocupante, né, fica restrito à academia, enquanto deveria ser pauta de todos os envolvidos na educação, os gestores, os professores, pais e alunos, para entender o que está acontecendo quando a gente fala em digitalização de educação, o que está sendo aceito, o que as escolas, enfim, estão implementando e comprando. Então, eu gostaria que você explicasse por que a gente tem o olhar crítico, né? Por que a gente tem essa visão crítica e levanta essas questões quando a gente fala de Google for Education ou as soluções da Microsoft para a educação? Por que a gente precisa dessa reflexão crítica? E por que isso precisa estar além da academia, né? Eu acho que uma das coisas principais da gente entender isso é como as tecnologias estão se relacionando com as mudanças na educação, ou como uma resposta, um tipo de resposta a essas mudanças, ou como consequência dessas mudanças. Eu vou falar sobre o meu caso nas pesquisas que eu faço sobre a universidade. Primeiro, é interessante a gente deixar claro que nem na academia isso é propriamente discutido, né? As tecnologias digitais, elas são muito mal discutidas, mesmo nas ciências sociais, mesmo nas discussões sobre humanas, nas discussões de tecnologia. É só a gente ver como esse processo como ele é levado dentro das universidades, digo, os processos de adesão a Google, a Microsoft. Não há discussão, né? Não, eu comecei a estudar esse tema no pós-doc, quando eu estava na Unicamp. E a Unicamp estava fazendo sua migração, isso foi em 2016, estava fazendo sua migração para a Google. E aí eu fazia parte de um grupo de pesquisa do LabJOR, da Unicamp, que era bastante importante nas discussões sobre tecnologia. E a gente não foi chamado para discutir isso, né? Ninguém quis saber a nossa opinião. A única instituição fora o fórum onde estava sendo discutido isso foi chamado para falar sobre tecnologias digitais, foi a Google. A Google foi chamada. E aí isso acendeu uma luz na minha cabeça de que a gente, mesmo a academia, não consegue discutir essas coisas, né? E aí, uma das chaves para eu compreender o que está acontecendo, eu acho que para a gente entender como isso está relacionado à educação dentro da universidade, a gente compreender que a plataformização da educação
dentro das universidades públicas, ao menos, elas respondem a um desinvestimento da própria universidade pública. Ele é o resultado de um desinvestimento. Só existe essa ascensão da Google, Microsoft, eu peso muito na Google, porque ela é a majoritária dentro desse mercado no Brasil, na América Latina, na África. Só houve essa ascensão porque houve um desinvestimento na universidade pública, um corte de gastos, né? Eu vou dar o caso aqui da UFPA, na Universidade Federal do Pará. Quando a Universidade Federal do Pará fez acordo com a Google, eles estavam com um servidor de e-mail, uma máquina, um data center, com 95% de espaço utilizado. Eles tinham 5% de espaço livre para os e-mails de toda a instituição. Eles não tinham dinheiro, eles começavam o ano sem orçamento. Eles só conseguiam orçamento via edital. Eles não tinham dinheiro para comprar novas máquinas, eles não tinham dinheiro para renovar a garantia das máquinas, eles não conseguiam contratar mais gente, mais servidores para lidar com o data center, né? Então não tinha falta de profissionais, porque estava tendo falta de concurso para entrar esses profissionais. Eles não estavam conseguindo gerenciar o parque tecnológico. Então, quando, por exemplo, a UFPA ou a Unicamp, quando a Unicamp fez acordo com a Google, eles perderam quase 80% da verba que eles tinham de manutenção de tecnologia. A Unicamp, por causa de um corte de gastos. Então, ela é resultado de uma política de austeridade. Ela é resultado de uma política de corte de investimentos sociais, né? Então, a gente vê a plataformização, ela não é uma coisa para resolver um problema realmente, né? Ela é uma brecha, como uma privatização, em geral é clássico isso, né? De ter algo que é desinvestido, sucateado, para que a única solução que se apresente para resolver esse problema é uma solução privada. Foi isso que aconteceu. Então, a UFPA que foi atrás da Google, porque o setor público não ia resolver o problema da UFPA. E não foi para utilizar as ferramentas da Google, utilizar a Google Não, foi para utilizar e-mail, para ter espaço de e-mail. É isso que a Google oferece para as universidades. Espaço em servidor, data center, né, que é essencial para a universidade, que é um tipo de tecnologia que tem que ser sempre investida, porque os dados só crescem, né? O volume de dados produzidos numa instituição, ela só cresce, porque você não apaga dados, né? Está se acumulando. E a universidade não tem função, né? Então, a gente precisa pensar nessa chave de entender o que são essas tecnologias e entender o que elas fazem dentro dos lugares onde elas são inseridas, né? Porque há uma ideologia tecnológica muito forte quando a gente pensa em tecnologias digitais. Pela gente desconhecer o processo mesmo, né? E a gente desconhece porque o nosso desconhecimento faz parte do modelo de negócio dessas empresas, né? Quanto menos a gente souber o que eles fazem com os dados, onde estão esses servidores, qual que é a legislação que eles seguem, qual que é o perigo que isso tem, quanto menos a gente souber disso, mais essas empresas vão poder trabalhar aí sem ser regulada e sem a gente conseguir tomar decisões informadas sobre elas, né? Então, a gente tem que primeiro entender isso, né? Que é uma privatização, é uma transferência de serviço público para serviço privado, né? Uma outra coisa que a gente tem que entender, e eu acho que é uma discussão que começa a avançar, é como essa ascensão dessas empresas sobre a educação pública, ela é uma diminuição da autonomia dessas instituições. A universidade, ela só vai manter seu pleno funcionamento se a Google oferecer o serviço para ela. Porque se uma hora a Google falar, não quero mais oferecer, a universidade vai parar. Eles não têm outra opção. Eles não têm mais os data centers internos, eles não têm mais servidores para trabalhar com aquilo, eles não têm mais nada. Isso o que aconteceu agora?
aqui na UFPA e está acontecendo no Brasil todo. A Google está começando a cobrar esses serviços. Né? Durante a pandemia, um pouco depois da pandemia, esses serviços eram gratuitos para as universidades. Era uma coisa assim, oferecer um serviço gratuito e armazenamento ilimitado. Tem armazenamento ilimitado aqui na UFPA, que é loucura. A gente estava com um e-mail de 2 GB cada um, e aí foi para um armazenamento ilimitado. Aí depois tiraram o armazenamento limitado, a gente teve que apagar coisas do nosso e-mail. Agora a gente está com um e-mail de 2 GB, igual o que era quando tinha um servidor aqui. Igual. Um e-mail de 2 GB e um e-mail que não tem controle nenhum. A instituição não tem controle nenhum sobre o servidor, sobre os dados que estão nele, quem que tem acesso a eles, quem vai gerenciar esses dados. Não tem. Né? Então a gente voltou para a mesma situação de antes, sem autonomia, e o dinheiro que deveria ser investido para o parque tecnológico agora, que eu acho que na UFPA a gente está pagando R$700 mil por ano, poderia ser investido nos servidores próprios, agora está indo para a Google, para fora do país, né, para uma empresa dos Estados Unidos, etc. Então, isso é uma questão, né, relacionada à terceirização dos serviços oferecidos pelo setor público e transferência de renda do setor público para o setor privado. Né? Então, a gente tem que relacionar isso com a questão da soberania mesmo, porque a gente está estudando educação, mas as Big Techs estão no setor judiciário, as Big Techs estão no setor da saúde, todos os dados do estudo estão na Amazon, o STF usa Google Meet, né, uma boa parte do judiciário usa tecnologias dessas grandes empresas. Então, a gente acaba... O fazer do Estado acaba sendo limitado por uma grande empresa. Isso é muito perigoso, ainda mais agora, com o Estado técnico-político dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, ameaçou a Ucrânia um corte de internet de uma empresa deles, uma empresa estadunidense que oferece internet para a Ucrânia, por uma ameaça que eles fizeram. Se vocês não acabarem com essa guerra, se vocês não cederem as terras raras para a nossa mineração, a gente vai deixar vocês sem internet. Assim, por uma questão estratégica, se isso se tornar uma forma de negociação dos Estados Unidos, o Brasil está na mão deles. Mas se vocês não entrarem nessa negociação, a gente tira a Google daí. E aí a gente para, o Estado para. Né? Então, é uma questão de soberania mesmo. Né? Deve ser tratado como uma questão de soberania. Né? A outra coisa que eu acho que é muito importante a gente levar em consideração isso, e isso tem a ver mais com o mercado de tecnologia, a universidade pública, que deveria ser um espaço de produção de alternativas, um espaço privilegiado de produção de alternativas tecnológicas, porque tem bolsa, porque tem financiamento público, né, porque eles estão... os afazeres dentro da universidade têm outras motivações que não lucro para uma empresa. Né? Então, a universidade ela é espaço de produção de alternativas para esse modelo de negócio. Mas a universidade agora ela está fortalecendo o que há de mais hegemônico nesse modelo de negócio. As empresas mais hegemônicas nisso. E o que isso acontece? A gente diminui a possibilidade de uma diversidade tecnológica. Né? Da gente conseguir criar tecnologias que sejam... que respondam aos nossos problemas reais, né, locais, aos nossos problemas enquanto instituição, ao mesmo tempo em que cria um mercado, cria mais empregos. Né? A gente está fortalecendo os Estados Unidos, que está criando emprego para os Estados Unidos. Né? A gente está tendo... Os nossos profissionais têm que sair do país para entrar nos melhores empregos relacionados às tecnologias digitais, porque não tem no Brasil. E não tem no Brasil por quê? Porque é uma tecnologia cujo mercado é amplamente centralizado. Vou dar um exemplo sobre a centralização da Google. Aqui na UFPA, tinha uma empresa júnior chamada Intercelere. Era uma empresa criada... até hoje ela funciona dentro da UFPA, no Parque Tecnológico da UFPA. Foi criada por alunos e tal, e tinha objetivos pedagógicos. Era uma empresa de software, ainda, né, até hoje. Uma empresa de software educacional.
essa Intercelere, ela fez um software chamado Matematicando. É um software de ensino de matemática. Eles tinham feito esse software, eles arrumaram um barco e eles estavam lá no Alto Xingu aplicando esse software, ensinando comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, pessoas que estão muito longe dos centros urbanos, como utilizar o software para ensinar matemática a partir do software. Um software livre, produzido dentro da Universidade Federal do Pará, que atenda às questões pedagógicas do Estado, né, que é muito peculiares, né, as questões de educação aqui no Estado do Pará, porque a gente tem poucos centros urbanos, um Estado muito grande, e aí tem um vazio demográfico muito grande entre as cidades e tal. Enfim, essa empresa, elas estavam lá aplicando esse software e ela recebe uma ligação da Google falando: a gente ganhou aqui 1 milhão do Banco Interamericano de Desenvolvimento e que a gente queria que vocês fossem a embaixadora da Google na região norte e ajudassem a implementar a Google for Education no Estado, na educação do Estado. Eles pararam o que eles estavam fazendo e viraram o Google, porque iam ganhar muito mais dinheiro. Agora eles mudaram as cores da empresa para as cores da Google. Eles são os representantes da Google agora, né? Eles estavam produzindo um software baseado na diversidade tecnológica, baseado na solução de problemas locais, baseado na capacidade, na ampliação da capacidade de produção de software local, né? Ensinando as pessoas a como programar, né, dentro da universidade, para se tornar um representante da maior empresa do setor. Né? Isso aqui que a Google fez? Diminuiu a diversidade tecnológica, diminuiu a possibilidade de concorrência local, para apresentar um software cujas soluções educacionais são massificadas de cima para baixo e aplicadas para o mundo todo, né? Aí a gente... Essa é a questão que a gente tem que pensar, essa é uma dessas, né? Em relação a essa hegemonia dessas grandes empresas, né? Não é isso que é desenvolvimento tecnológico, isso é um modelo de desenvolvimento tecnológico realizado para favorecer o mercado hegemônico de tecnologia, né? Existem outras que talvez sejam muito mais proveitosas para a gente, né? Se a gente conseguisse criar um mercado brasileiro, né, que atendesse que tivesse uma infraestrutura no Brasil, conseguisse atender os problemas de software do próprio país, a gente ia poder gerar mais renda, a gente ia poder gerar mais emprego até para os nossos alunos, né, para os alunos de tecnologia, tal, né? Mas não é isso que acontece, né? No fim, a gente está apostando no que há de mais hegemônico aí e perigoso, né? E aí, no fim, a gente tem o último problema que eu considero um problema, embora seja muito difícil tratar ele objetivamente, por falta de dados, que é os dados que são produzidos na produção científica e tecnológica do Brasil, que estão muito fortemente alocados nas universidades públicas, agora estão num servidor que ninguém tem acesso, que a gente não tem, nem sabe onde está. Está fora do país, protegido por outras legislações, majoritariamente nos Estados Unidos, que é sabido que tem legislações que permitem vigilância política nos servidores das empresas deles. Já fez, né, o Snowden já vazou isso, todo mundo sabe que isso é feito. Existem leis nos Estados Unidos que permitem que isso seja feito. Isso é base, por exemplo, da saída da União Europeia do modelo de negócio da Google, né, quando a gente vê lá o Schrems 3, né, a decisão que a União Europeia teve de tirar a transferência de dados dos cidadãos europeus para os Estados Unidos. Se for ver a argumentação da lei, é essa: os Estados Unidos têm leis de proteção de dados e leis de segurança que deixam os cidadãos europeus desprotegidos,
porque as leis, como esses dados são transferidos para ser data centers dentro dos Estados Unidos e eles estão à mercê das leis dos Estados Unidos, é permitido pelas essas leis que a Agência Nacional de Segurança, por exemplo, tem acesso aos data centers, os dados que estão nesses data centers, né? E é só transferindo para os Estados Unidos que mantém o modelo de negócio dessas empresas, né? Então, a gente não tem controle sobre esses dados, né? Então, é interessante a gente pensar como essas tecnologias estão inseridas num todo, social, político, econômico, né? Ao invés da gente ficar discutindo as questões tecnológicas, né, de quão eficiente ou não é, quão tecnológico é ou não é, qual é a importância dessa tecnologia, isso é uma questão do próprio Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele falou em 91, eu acho que foi, eu não lembro mais a data que foi, mas quando estavam começando a discutir inserção de tecnologias em sala de aula, tecnologias digitais mesmo, né? Ele disse, a gente tem que se perguntar, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente insere uma tecnologia dentro da sala de aula, é a que interesses elas estão respondendo, né? São interesses pedagógicos mesmo, são interesses educacionais ou não? Essa a gente deixou de fazer essa pergunta, né? Essa é a pergunta crítica, ela fala, não é uma pergunta técnica, ele diz, é uma pergunta política. Isso que a gente tem que entender. Por que essas tecnologias estão sendo inseridas? Que problemas que a gente tem na nossa educação que essas tecnologias estão correspondendo? A gente não sabe. A gente foi fazer um trabalho, eu fui apresentar esse trabalho no Fórum da Internet no Brasil, ano passado, né? Aí na nossa mesa tinha uma representante do Sindicato dos Professores do Paraná. E o Paraná passou por um processo de plataformização muito brutal da educação, né? Assim, de uma forma de tirar a autonomia do professor, de você burocratizar todo o ensino a partir das tecnologias. Então, o professor não pode mais escolher o que ele vai dar, não pode escolher como ele vai dar a matéria. E aí essa mulher falou uma coisa que é muito real, que essas tecnologias, elas não correspondem a um objetivo pedagógico. Elas correspondem a um objetivo econômico e a um objetivo de controle do trabalho do professor, né? Principalmente dentro da perspectiva política que o Paraná passou e está passando, né? Então, a gente tem que se perguntar isso. Por que essas tecnologias estão fazendo aqui, né? Qual é o problema? Porque se a gente for pensar nos problemas da educação brasileira, muito pouco passa por uma resposta tecnológica. A gente precisa de investimento, para professor. Aqui na universidade, aqui no Pará, a gente está tendo problema com manutenção de sala. Não tem gente para limpar as escolas. Os alunos estão tendo aula em escolas sujas. Não tem professor, né? Não tem investimento em estrutura dentro da escola, né? E aí, nenhuma dessas questões a tecnologia vai ajudar. A questão há uma mobilização, o Eugênio Morozov chama isso de solucionismo digital. Existe uma ideia de que a tecnologia em si, isso é puramente ideológico, né? Ela vai resolver problemas sociais por si só. É só você inserir tecnologias dentro de questões de onde tem os problemas sociais. Então, tem problema de violência? Coloca reconhecimento facial. Tem problema de educação? Coloca plataformização de educação. Como se isso fosse resolver. Como se reconhecimento facial fosse resolver o problema da violência, né? E aí se investe muito dinheiro com isso, nessas tecnologias, alguém ganha muito dinheiro público com isso e o problema não se resolve. E aí é muito fácil. Eu investi 3 milhões em segurança. O que você fez? Comprou um monte de câmera de reconhecimento facial. Tem cidades no interior, aqui saiu na revista pública, no interior da Bahia,
que as cidades estão gastando mais em reconhecimento facial do que em estrutura de saneamento básico dentro da cidade. Em cidade que não tem quase, cidade de 20 mil habitantes. Todo mundo, você nem precisa, todo mundo é uma máquina de reconhecimento facial, porque todo mundo conhece todo mundo. Mano, e aí é isso. Aí vai lá o prefeito falar, eu investi na segurança. Eu investi, pô, né? Que investimento é esse? Então, essa é uma das que a gente tem que entender, que aonde se encaixa, né? E por que a gente está inserindo tecnologia em tudo? Né? É uma loucura. Isso que você falou tem muito a ver. A gente começou a refletir sobre o uso da IA na educação, e aí, depois, quando a gente foi elencando os desafios, a gente percebeu que um dos desafios que ele está lá, ele fundamenta, na verdade, dois fundamentam todos os outros, né? O primeiro que a gente percebeu, que a gente tirou até como desafio, era a ética, né? Então, assim, não tem como falar de uso responsável sem tratar da ética, que não tem a ver, é antes da tecnologia, bem antes, é formação humana. Sim. E o segundo que a gente percebeu também, que ele está lá como também um desafio, mas que perpassa todos os outros, porque nada vai dar certo sem isso, é a formação dos professores, a formação inicial e continuada, né? Que tem a ver com o que você está falando. Então, assim, antes de tecnologia, eu tenho que ter professores bem formados, bem formados nas suas áreas e formados também com letramento digital, midiático, tudo junto, né? Perpassando, porque não é uma disciplina. Sim. Então, assim, só ratificando tudo isso que você está trazendo, né? Porque uma coisa é a outra coisa também, não é uma coisa é outra coisa, não. É tudo assim, eles estão juntos, né? Não dá para separar a tecnologia pensando em educação como algo técnico, só como uma ferramenta. Não, ele influencia metodologicamente, epistemologicamente, enfim. Então, diante de todo esse cenário, né, que você está colocando, dessa crescente utilização das Big Techs, em todas as partes do cenário educacional brasileiro, a gente queria ouvir de você, né, que é uma pessoa que entende desse tema, se a gente tem estratégias, se você visualiza boas políticas públicas que são viáveis para a gente poder reduzir essa dependência, né, do Brasil a essas Big Techs, da educação principalmente, e como que a gente pode incentivar, você falou muito do software livre, você falou de uma experiência que migrou de algo que parecia promissor e positivo, né, para uma dependência tecnológica também da Google. Como que você acha que nós podemos incentivar e desenvolver essas alternativas tecnológicas nacionais para os nossos problemas com soluções locais e não com soluções, né, que vêm aí dessas Big Techs? Eu acho, primeiro, a gente tem que enquadrar o problema de uma outra forma, né? Isso porque a gente discute mal as tecnologias e a inserção dessas tecnologias, elas estão respondendo a uma lógica de governo que, se não for discutida, não vai ajudar a gente a resolver esse problema, né? Primeiro, a gente tem que discutir isso, entender essa questão de como a plataformização é uma brecha para a privatização, né? Ela não é um ganho para a educação, ela é uma forma de inserção de outros agentes privados dentro do fazer de educação. Isso porque é o oposto do que se fala. Eu tive que ver as reuniões da Google com um monte de gente, fui um monte de reunião da Google e chega a ser cínico o que eles falam, porque é como se a Google estivesse realmente pensando no futuro da educação e na educação para o século XXI, educação para os novos trabalhos, e a educação agora é compartilhamento, e aí os nossos alunos têm que estar preparados, colocando assim, e aí como se fosse o único desenvolvimento tecnológico é o deles, a única educação tecnológica é a educação para as ferramentas deles, como eles estão preparando a sua hegemonia mesmo, né? Em relação à tecnologia. A gente acaba... Eu fiz treinamento da Google, né? Google for Education, eu sou certificado Google for Education, e aí, no fim,
o que a gente aprende é ser usuário da Google, das ferramentas da Google ou da Microsoft. A Microsoft já é bem velhaca nisso, né? Isso é uma coisa que a Microsoft fazia há anos, de oferecer as tecnologias de graça, licenças do Windows para as universidades ensinarem Windows para os alunos e os alunos virarem usuários de Windows, né? A própria educação tecnológica ajuda a empresa, né, a se tornar centralizada, a se tornar central no mercado, né? Então, uma das coisas que a gente tem que realocar é o que a educação está fazendo aí. O que a tecnologia está fazendo aí na educação. Segundo ponto que eu acho que é importantíssimo é a gente repensar a razão de Estado que está permitindo que essas tecnologias avancem. Isso é, discutir questões como corte de investimentos na educação, questões como metas, austeridade fiscal, metas fiscais apertadas, cortes de investimento, etc. Porque se a gente não investir, se o Estado não investir em tecnologias, não repensar essa ideia de ter que cortar gastos sociais, investimentos sociais, né? A gente nunca vai conseguir criar um contexto em que a gente consiga responder essas empresas, principalmente a partir do monopólio de infraestrutura que essas tecnologias têm, que essas empresas têm, né? A gente não tem uma infraestrutura que responda à infraestrutura que a Google tem para armazenar e-mails, para armazenar programas, para armazenar arquivos, para servir como base para novos programas, para servir como base de armazenamento para aplicativos, essas coisas, né? Então, se a gente for fazer um aplicativo, a gente vai ter que fazer esse aplicativo para Google, de celular. Se a gente for fazer um programa, a gente vai ter que utilizar a estrutura da Amazon de armazenamento para deixar esse programa, ou usar a infraestrutura da Google para que esse programa, para ter a base de dados desse programa. Então, a gente tem que entender que a gente chegou nesse estado, ela é uma resposta ao neoliberalismo, né? Ela é uma resposta à incapacidade do Estado de gerenciar seu próprio parque tecnológico, incapacidade econômica. E a incapacidade econômica ela é uma resposta às políticas econômicas, às decisões políticas econômicas que o Estado está tendo, né? Então, isso que eu digo que a gente precisa deslocar e enquadrar esse problema de uma outra forma, né? Nas nossas pesquisas, a gente está tentando colocar isso bem claro. O avanço dessas empresas, elas são resultados diretos das políticas econômicas que o Estado teve nos últimos 10, 20 anos, né? Os cortes de gastos, contingenciamento de gastos de educação, né? Metas fiscais apertadas e toda essa cultura política de aperto fiscal do Estado. E aí, a partir dessa discussão, a gente precisa começar a cobrar infraestrutura pública para serviço público. Isso é essencial para a própria soberania de Estado. A gente não pode ter serviço público rodando em infraestrutura privada, principalmente estrutura privada de fora do país, né? Isso coloca a gente numa posição muito heterônoma em relação ao próprio afazer de Estado, né? O próprio funcionamento burocrático do Estado depende do funcionamento de uma empresa estrangeira. 1, 2, 3 empresas estrangeiras, né? Então, o Estado precisa investir em infraestrutura, investir em data centers públicos, data centers pelo menos para as universidades, para o SUS e para o sistema de justiça, pelo menos, né? Assim, para ter um espaço em que a gente consiga controlar, que tenha acesso a esses dados e que possa produzir conhecimento através desses dados, né? Se a gente for pensar a possibilidade de captura, eu nem estou falando dos dados em si, dos dados e-mail, dos dados da mensagem, mas só os metadados que é possível analisar na utilização dessas ferramentas, na educação, elas são muito valorativas para a produção de políticas públicas. E esse conhecimento, quem tem
são as empresas, não é a gente. A Google tem mais dados sobre a utilização da educação através dessas plataformas do que o MEC. Porque esses dados são privados, porque eles são realizados a partir de empresas privadas, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente entender, não só em relação à educação, mas a essa questão associada a conhecimento e dados, né? A gente está vivendo uma nova forma a gente chama de colonialismo, porque baseia-se na mesma estrutura do colonialismo clássico, que é a incapacidade dos países do sul global de ter autonomia na própria construção de conhecimento. Se a gente pensar que o novo paradigma do conhecimento são os dados, e quem tem esses dados são as empresas dos países do norte global, a gente tem a mesma situação das universidades enquanto colônia. A gente está impedido de produzir autoconhecimento, né? de se definir. Porque a gente não tem mais acesso àquilo que se produz o conhecimento. É a mesma coisa da gente não ter acesso à universidade, enquanto a gente era colônia, né? Se a ciência era a base da produção do conhecimento, e essa ciência ela era distribuída desigualmente a partir, né, dos fluxos coloniais, os países colônias eles eram impedidos de produzir conhecimento de si próprios. Tinham que ir para os nossos intelectuais tinham que ir para a Europa aprender sobre a gente, né? Os dados, a mesma coisa que está acontecendo, né? A gente está redistribuindo a geopolítica do conhecimento a partir da propriedade dos dados que produzem esse tipo de conhecimento, né? A partir, né, dessa ideia de que há um novo paradigma de produção de conhecimento IA, né, cibernético, a partir da análise de dados, e que a maior parte do conhecimento sobre isso está nos países ricos do capitalismo, né? Então, a gente, de novo, está dentro de uma relação desigual em relação a gente se conhecer enquanto país, né? Então, enquanto Ministério da Educação, enquanto Ministério da Saúde, né, de utilizar esse conhecimento para produzir políticas públicas. Então, eu acho que é importantíssimo o Brasil fazer isso. Já existem várias iniciativas como essa, de você ter, por exemplo, na França, você tem a Renateur, que é uma rede nacional de pesquisa que oferece infraestrutura para todas as universidades francesas, infraestrutura de e-mail, infraestrutura de armazenamento de dados. Na Tunísia você tem isso, né? Você tem, então, um crescimento da visão de que o Estado precisa investir em infraestrutura de tecnologias digitais, pelo menos para os serviços públicos. Tirar os serviços públicos do mercado de dados, né? Isso é imprescindível, eu acho. Então, é por aí. Aí há uma questão, isso é muito difícil a gente lidar com isso também, porque no fim a gente acaba tentando individualizar as respostas a isso, né? Tipo, a partir do software que eu uso, a partir das escolhas que eu faço para sala de aula, ou os softwares que eu decido utilizar para, sei lá, me comunicar com os meus alunos. Mas é uma questão coletiva, né? Ela não é uma questão pública, ela não é uma questão meramente individual. Não adianta nada eu estudar tecnologias alternativas. Eu, por exemplo, uso software livre. O meu celular, ele tem um Android modificado, né? Enfim, eu tenho um nível de proteção, mas eu sou professor de universidade pública e, por isso, eu tenho que ter uma conta na Google. Só pelo fato de eu ser professor de universidade pública. Só pelo fato de alguém ser aluno de uma universidade pública, ele automaticamente entra dentro de um mercado privado de dados, porque ele está gozando de um serviço público, né? Então, não adianta a gente se proteger individualmente, a gente tem que começar a encarar isso como um problema coletivo.
um problema de política pública. E nos estados, na educação básica também, os professores recebem agora já aula, né, na plataforma, eles utilizam na plataforma, eles têm que fazer a chamada pela plataforma, então não é uma opção também, não é mais uma opção. Mas, Leonardo, olha, essas conversas, assim como essa que a gente teve essa tarde, ela reforça muito o que a gente acredita, né, e ela nos dá fundamento para continuar nesse trabalho. Você tocou em pontos, por exemplo, o que essas empresas chamam de formação, né? A gente sabe que são treinamentos, então isso a gente fortalece muito. A gente precisa de investimentos em formação, em letramento, para compreensão do funcionamento de todas essas, de saber como o algoritmo funciona, o que é tratamento de dados. Então, os professores que estão sendo obrigados, né, a trabalharem de forma digital também, assim, um pouco na educação isso se cruza, porque como a gente também forma, né, para a cidadania numa sociedade altamente tecnologizada, então é difícil também falar, não, vou me abster disso, mesmo que tivesse essa opção. Então, o pedagógico também se cruza, mas a compreensão do funcionamento disso é que a gente acha fundamental. Então, é isso que você trouxe, né, para essa discussão hoje. É um pouco sobre isso que a gente quer falar também com os professores que estão na sala de aula e com outros que pesquisam educação. Então, para não ocupar mais seu tempo, que já foi muito, muito assim, válido para nós aqui, a gente agradece em nome do grupo do Educa Mais Aí, e a gente quer conversar muito mais vezes com você, né, de acordo com a sua disponibilidade, te convidar um pouco para conhecer o nosso trabalho. A gente conhece bastante o seu, e a gente utiliza, como a Dani falou, cita bastante. Vamos colocar essa e também outros trabalhos seus, essa entrevista e outros trabalhos seus na nossa plataforma, e vamos te encaminhar o link, então, para você fazer uma visita para nós lá. Muito obrigada por seu tempo, por dividir o seu conhecimento conosco, e aí a gente dá para encerrar dessa conversa. Obrigado a todos vocês pelo interesse. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, discutir coletivamente essas coisas, já é um trabalho, eu acho, de produzir alguma coisa em relação a isso, né? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo, e a gente só entende discutindo isso coletivamente, produzindo esses tipos, divulgando, etc. Então, eu fico muito grato pela valorização do meu trabalho, me sentindo muito valorizado. E contem comigo se vocês precisarem, gente. Entrem em contato comigo. O que eu puder ajudar vocês aí, podem contar.